Bonjour, eu sou a Jéssica Caetano e hoje o vídeo é Lendo uma Editora comigo. Vem, vem, vem! Já saiu um vídeo desse aqui no canal que é Lendo Intrínseca, então se eu lembrar eu vou deixar aqui nos cards, onde eu li 3 livros que eu comprei com 20% de desconto na Amazon, tá? E hoje é Lendo Companhia das Letras! E eu recebi esses livros, eu fiquei tão feliz! Eu fiz a proposta para eles, tá? Por e-mail. Não é uma publicidade, então. Eu não estou recebendo, mas eu recebi os livrinhos, que para quem é leitor, já é tudo. Então, já queria agradecer a Companhia das Letras por sempre que eu estou propondo coisas para eles, eles estão aceitando e me enviando livrinhos, por mais que esse ano eu não seja parceira, que eu não passei, mas perfeitos aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima. Vamos lá? Eu escolhi alguns livrinhos, alguns são continuações que a gente vai conversar sobre isso, tá? O primeiro escolhido é A Rainha Sol. Tô vendo muita gente falar desse livro. Eu vi a Kabuki, eu vi a Soa Rai, minha amiga Rai, lendo o primeiro, o segundo e ela amou. Então, se eu amar, a gente já vai pegar o segundo aí, ó. Eu vou comprar ele, a gente vai ler. E ó, 10 mulheres, uma competição mortal, o prêmio Governar ao lado do Rei Sol. Então eu sei que tem essa competição mortal, quem ganhar a competição vai governar do lado dele. Quando a gente estiver lendo, eu vou abrir e vou ler a sinopse melhor, tá? Agora no comecinho vai ser um unboxing. Gente, eu pedi 4 livros pra eles, que vai ser o que a gente vai ler nesse vlog, tá? O próximo é Mami. Quando eu li a sinopse desse livro, eu surtei. Eu vou ler o que a autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte falou, tá? Absolutamente encantador, profundamente comovente. O percurso de Maddie fará sentido para todos aqueles que se viram obrigados a crescer. Vamos estampar essa capa aqui na minha cara? Os próximos são continuações. Veio também uma cartinha aqui da Companhia das Letras, que depois eu vou ler. Lore Olympus, volume 4. É o volume 4 mesmo, tá? Só para um adendo para vocês, vou pegar aqui no cantinho. Eu tenho os outros volumes que eu recebi quando eu era parceira, tá? E estão todos lidos. Esses douradinhos aqui são livros lidos da minha estante. Todos foram praticamente, se eu não me engano, 5 estrelas e favoritados, tá? Então, eu vou pegar aqui o primeiro para não ter spoiler. É claro que eu vou ler esse livro aqui e vou ressaltar por cima o que eu achei, mas eu vou falar sem spoiler, tá? É uma HQ contando a história de Hades e Perséfone. Eu tenho vontade de reler tudo, sabia? Vontade de reler esses daqui pra gente já falar desse aqui pra... sabe, fechar. Eu sei que tem vários outros, mas se eu tiver com mais tempo desse mês de agosto, talvez eu refaça isso, tá? Então aqui, as redes de fofoca no Olimpo não para nunca, e o assunto é sempre Perséfones e Hades. E por último, que está nos livros que tem previsão 5 estrelas pra mim, que é Antes Ódio Que Nunca, da Chloe Lins. E, gente, vocês estão olhando aqui, vocês sabiam que é o segundo livro desse daqui? Quem lembra quando eu li 2 Erros e um Acerto ano passado? Ano passado, foi no começo desse ano ou foi ano passado? Agora eu não me lembro. Que eu surtei com esse livro. O Jane e a Bean não tem nada em comum nesse livro aqui. É certo uma versão mútua e certeza que jamais dariam certo juntos. Mas quando seus amigos mais próximos resolvem dar um de cupidos e enganá-los para o encontro, e eles descobrem que sim compartilhavam uma coisa em comum, a vingança. Então, eles têm amigos em comum que acham que eles são perfeitos, mas eles vão se juntar num namoro fake para poder passar a perna nesses amigos. E a nossa protagonista, ela é autista. E ela tem muitos problemas com associar com pessoas diferentes. E ele é tão fofo, eu lembro que eu li esse livro. Ó, ele tá marcado aqui.
Cara, nossa, muito, muito bom. E aqui eu nem li a sinopse desse, tá? E eu acredito que vai ser o primeiro ou o segundo livro que a gente vai começar nesse vídeo. Na infância, Katharina, Wilmond e Christoph praticamente moravam na mesma casa. Na vida adulta, eles nem sequer moram no mesmo país. Isso é, até Kate voltar à cidade de surpresa e reacender a mimosidade entre eles. Apesar dos apelos da família e dos amigos, nenhum dos dois parece dispostos a deixar as desavenças de lado. Mas quando Kate bebe demais e confessa o porquê de hostilizar Christopher desde a infância, ele decide fazer as pazes com ela de uma vez por todas. No entanto, mesmo que seja tentador sem ter a gentileza do seu antigo inimigo, Kate não tem certeza se pode. Quer confiar nesse novo Christian bonzinho? Ai, Deus. Ai, Deus, eu quero muito ler esse livro. Então, bora pro vlog. Bonjour, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse sorriso é de uma pessoa que tá lendo um livro tão incrível, tão incrível. Ontem eu comecei Antes ódios do que nada e eu li 66%. Eu comecei a live às 7 horas da noite, eu fui parar de ler, era mais de meia-noite. Então, assim, essa autora se chama Chloe Liese. E aí ela é a mesma autora de Dois Erros e um Acerto. E aí eu falei, quando eu vi que era a mesma autora, eu falei, cara, eu preciso muito ler esse livro. Só que eu não me atentei que esse livro é de uma série que conta a história dessas irmãs aqui, tá? Eu não me atentei. Eu li esse aqui ano passado, eu dei 5 estrelas e favoritei Dois Erros e um Acerto. Foi assim, incrível. E quando eu comecei a ler esse daqui, eu vi a Kate, eu falei, tá a mesma irmã da Bia, da Beatriz. Eu falei assim, meu Deus! Então, assim, você tem que ler esse aqui, porque senão você vai pegar o spoiler de toda a história que acontece no primeiro, tá? Mas sim, ele é muito legal, muito legal, muito legal. Ai, que saudade já, entendeu? Mas ainda bem que esse casal aparece aqui. E aí, antes da gente conversar sobre a história desse livro, eu queria ler uma parte pra vocês aqui, que é uma carta da autora pra gente, tá? Caro leitor, caro leitora. Essa história representa personagens com realidades humanas que, acredito, merecem mais destaque na literatura por meio de uma apresentação positiva e autêntica. Sendo uma pessoa neurodivergente com condições crônicas, frequentemente invisíveis, me dedico a escrever histórias gostosas de amor que reforçam a minha crença que todos nós somos dignos e capazes de encontrar um felizes para sempre, se for isso que o nosso coração desejar. Em especial, essa história explora as particularidades de uma pessoa neurodivergente com TDAH e outra que convive com condição crônica, enxaqueca. A experiência com qualquer condição ou diagnóstico nunca será a mesma, mas a partir da minha própria experiência, bem como das observações e da ajuda dos leitores sensíveis, eu me esforcei para criar personagens que honrem as nuances, nossa, eu fico arrepiada, e as suas identidades. E acho importante frisar que esse livro também aborda o tema de perda dos pais na juventude e o impacto disso em nossa vida. Se algum desses assuntos forem delicados para você, espero proporcionar conforto ao dizer que apenas relacionamentos saudáveis e amorosos consigo mesmo, com outras pessoas, são defendidos nessa narrativa. Beijos, Clube. Quando eu li essa carta, que nesse livro também eu lembro de ter, também tem, tá? E é assim, bem parecido. Só que a preocupação da autora escrever isso já foi incrível. Nessa edição também tem conteúdo adulto, então, Companhia das Letras, Paralela. Eu sempre
aplaudo isso, porque os seus livros sempre têm a indicação classificativa, tá? Respirando fundo, vamos para a história desse livro. Aqui, a Caterina, que é a irmã mais nova das gêmeas que tem nesse livro, ela e o Christoph moravam praticamente na mesma casa. Por quê? O Christoph era vizinho deles, e aí, muito cedo, os pais dele morreram. Então, a mãe da Cat praticamente criou ele como um filho, sabe? E ele via as meninas também como irmãs. Só que a Cat, ela sempre foi audaciosa, enérgica, ela era diferente das meninas, porque era como se fosse um movimento de explosão no ar, assim. E aí, eles viviam como cão e gato. Ela enche o saco dele, ele enche o saco dela, e era assim, infinitamente. Os dois se odiavam e viviam trocando farpas. No passo dessa história aqui, a Kate, ela é uma fotógrafa de campo, que ela retrata as coisas ruins da vida, tipo guerra, tipo se a gente fosse pensar assim, lava-jato, coisas cruéis também que acontecem com a população, tá? E aí ela sofreu um acidente onde ela quebrou o ombro dela e as finanças dela, gente, ficaram um horror, me vejo também nisso, ficaram um horror, coitada. E aí uma das personagens desse livro estava passando por um momento difícil e precisava de um momento sozinha. Então, como ela não estava conseguindo ter dinheiro nem para poder pagar o seu próprio aluguel, ela trocou com a irmã de moradia. A irmã dela foi lá para Noruega, se eu não me engano, ficar com o apartamento dela, conseguir pagar as contas, e ela voltou para casa de uma das irmãs, tá? E também começou a conviver mais ali com os pais dela, que são vivos. E aí, o nosso protagonista, o Christoph, ele é aquele cara que ele morre de trabalhar. E ele tem uma empresa super sustentável, aonde ele tenta criar formas que os clientes conseguem investir o dinheiro, ganhar uma grana boa, e mesmo assim, com empresas que têm fundos e coisas benéficas para a população, tipo assim, para a população feminina, empregos onde, na verdade, empresas onde vem a maternidade como uma coisa boa, que as mulheres recebem algumas coisas extras, aonde eles se preocupam com o meio ambiente. É toda uma empresa super diferente da realidade que a gente vive aí nesse mundo onde eles querem comer um leão por dia e não importa como, né, se vai fazer isso. E aí, o que ele faz? Ele sente alguma coisa pela Kate e ele usa o ódio e as farpas para disfarçar tudo e se afastar dela. Então, por isso que é esse Enemies to Lovers. E a Kate, ela sente que ela não é bem aceita por causa do TDAH, ela sente que sempre tá devendo algo e se sente muito julgada pelo Christoph. Por isso que ela rebate muito as críticas e tudo que ele faz. Mas ele faz isso de uma forma tentando se afastar, mas também preocupada com ela, porque ele ama ela. E aí, nessa parte do livro, eles estão tentando dar uma trégua, porque os pais da Kate pediu pro Christopher, falou assim, ó, meu filho, a gente ama a nossa filha, a gente ama você. Então, essa relação tóxica de vocês não tá certo. Você vai ter que dar um jeito de resolver as coisas. E assim, a gente já sabe que ele cadela ela. Que é incrível! Eu vou terminar esse livro hoje, com certeza, e depois eu venho falar a nota pra vocês. Gente, são 4 horas da tarde, eu tô no meu quarto sprint da Twitch e terminei antes ódio do que nada. Eu já sabia que seria um livro 5 estrelas e favoritado, mas esse livro é muito diferente de todos os romances, que tem aquele plot que eles ficam bem e depois tem um desentendimento e aí acontece um outro de trem. Não, ele é um livro de descobrimento dos nossos personagens e criação de confiança entre eles. Cara, foi mais bonito do que eu poderia imaginar. Vocês têm noção que foi mais bonito do que eu poderia imaginar? Ai, muito bom, muito bom. E aí, agora eu vou fazer algumas coisas de casa enquanto eu estou em live, mas depois nós vamos ler o 4 de Lores Olympus, tá? É uma HQ, como a gente tá nessa maratona de 7 horas de live hoje, eu decidi que fosse
mais tranquilo, assim, não fosse só livro tradicional, quis que fosse uma HQ. E também eu sei que eu vou amar esse daqui. E ó, a rede de fofocas no Olimpo não para nunca. E o assunto é o de sempre, Perséfone e Hades. Quando o burburinho começa a ficar ofensivo, os dois decidem pisar no freio. Só que falar é mais fácil do que fazer. Ai, vamos lá, né? Vamos lá. Gente, são 6h33. Estou em live ainda e já cheguei em 82% de Lore Olympus, tá? É muito rápido de ler. Essa HQ, que na verdade é uma graphic novel, né? Mas eu fico falando HQ. É uma graphic novel. E assim, eu adoro mitologia. Vocês sabem que eu adoro ver recontos de Perséfone, Hades e de outras coisas assim também. E o que eu sinto que se passa bem nessa HQ aqui. A Perséfone, ela é uma jovem adulta, ela tem 18 anos ou 19. Então, ela sofre todos os tipos de bullying que todo mundo passa na escola. Eu não tô falando que é certo, tá? Mas todo mundo passa na escola ou na faculdade, assim, coitada. A bicha, ela só se ferra, ela só se ferra. E ainda por cima, ela se apaixona por quem? Pelo rei do submundo, que é outro ferrado também, que não sabe o que quer. Lembrando que esse livro, ele tem alguns gatilhos. Eu sinto que essa narrativa aqui, ela foi moldada como se todos os deuses tivessem um pouquinho de imaturidade. Eu não tô falando que isso é uma coisa ruim. É porque eles fazem coisas e erros que a gente faz aqui no dia a dia. Que, por exemplo, eu pensando em deuses, enfim, que eles seriam intocáveis, que eles não trairiam, que eles não fariam isso. Mas acontecem muito, principalmente traição carnal, assim mesmo, de relacionamento. Porque a gente pensa, eles vão trair um ao outro em relação à guerra, a poder, em coisas que tecnicamente seriam mais importantes, sabe? E aí a Perséfone, ela tá se descobrindo, tá descobrindo o que ela quer, enfrentando algumas coisas também, com essa maioridade, ela não morando com a mãe. Eu adoro essa graphic novel. 4,5 estrelas ou 5 estrelas, com certeza é uma nota que eu vou dar. E eu indico todo mundo que gosta de mitologia dar uma chance, tá? Pra essa série. Quando eu pedi, eu já tinha amado os 3. Falei isso várias vezes aqui. Tô ficando repetitiva. Mas vou terminar o próximo livro. E eu acho que de leitura é isso, tá? Porque eu li praticamente esse livro aqui em 24 horas, mais HQ. E aí eu vou descansar a cabeça pra gente ir pro nosso próximo livro. Gente, essa semana eu comecei Mom, tá? Esse livro da Jessica George. E eu li 46%. Bicho. Coitado dessa protagonista. A Maddie. Ela é uma jovem adulta que não teve as primeiras experiências que a grande maioria da população tem quando você tá ali por volta dos seus 19, 18, 15 anos. Porque além dela ser muito retraída, a mãe dela vivia longos períodos em Gana e deixava ela sozinha para cuidar do pai dela com Parkinson. Então, além dela cuidar do pai, ela tinha que trabalhar para poder colocar comida e tudo, ter dinheiro para ajudar o pai dela, né, com tratamento, mandar dinheiro pro pai. E o irmão dela, que dá ódios, não ajuda. Só saiu de casa, abandonou ela e deixou ela aí, tá? Ela vai estar, né, por mais de, sei lá, 8 anos cuidando do pai dela. A mãe dela manda uma mensagem para ela, fala que agora chegou o momento dela voltar para os Estados Unidos, cuidar do marido, para a filha dela poder ir para um outro lugar, para ter vida de uma pessoa adulta, uma mulher adulta, conseguir um namorado. Só que a Mad, ela não sabe ainda o que é ter autonomia, ter gostos, tomar decisões. Ela não sabe fazer isso. E eu leio isso, eu fico, coitada, bicho, coitada, cada coisa que a bicha passa, não precisava.
Não precisava. Então, esse livro vai ser mais sobre a linha tênue dela entendendo o que é ser adulta, descobrindo o que ela gosta e tendo experiências com drogas, com bebidas pela primeira vez, experiências sexuais, experiências de ter amigos diferentes. Mas coitada, cada coisa que eu leio eu falo, bicho, ela não podia ter passado isso, mas eu entendo todo o contexto. Eu acredito que esse livro ele não vai ser um livro de um super plot, né? Porque não é uma fantasia, é um livro sobre a perspectiva de crescimento mesmo que a nossa protagonista vai ter. Ela também sendo assim um pouco mais tímida, eu tô gostando, tá fluindo bastante, tá? Agora ela já encontrou um par amoroso aí que assim, eu nem sei falar pra vocês o que eu sinto em relação a esse homem, tá? Eu nem sei. É isso, bora lá pra leitura. Gente, eu avancei mais 10% desse livro. Eu queria ressaltar que ele tem uma pegada com o luto também, tá? Além do autoconhecimento, de tudo isso que eu falei pra vocês. E aqui foi a chave de virada pra nossa protagonista. E aí é que ela tá fazendo as coisas que normalmente eu já faço, né? Com 30 anos. E aqui eu tô gostando mais dela, tô percebendo que ela tá se arriscando mais e falando aquilo que por muito tempo ficou incrustado na alma dela. Ela tá conseguindo se expor, se explicar e também passando por essa fase de luto e se redescobrir. E eu acho que essa parte final, que eu já tô com quase 60% do livro, vai ser só muito bom, assim, eu espero, sabe? Aquela sensação que você vai ler um livro muito bom. Mas é isso, queria dar esse adendo pra vocês. Oi, amor da minha vida. Gente, eu vi uma moça falando desse jeito no TikTok e eu achei tão fofinho. É tipo igual assim, meu bonjour. Ontem, depois que eu terminei a nossa live, eu finalizei o livro, dei 3,5 estrelas. E pra mim, esse livro, ele pode ser caracterizado em uma construção de caráter da nossa personagem, tá? E aí ela vai se descobrir mesmo. Eu adorei ver essa versão diferente do que, por exemplo, eu como uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, tenha passado por algumas coisas parecidas, ó, muitas aspas aqui, e que mesmo com a inexperiência, eu tive outras atitudes. Então, eu gosto de livros assim, livros que são além do mundo fantástico, que mostram a nossa vida no cotidiano, com coisas diferentes que a gente faria, sabe? Então, adorei, entendi porque ele foi um dos finalistas no romance, finalista do TikTok Books Awards, na categoria livro do ano, tá? E aí, eu estou muito ansiosa por esse livro, tá? Não sei se tem alguém aí da Companhia das Letras que tá vendo esse vlog, não sei se vai ver até o final, mas eu vi a Rai, que é uma amiga minha, que é booktuber também, falando desse livro, e foi por causa dela que eu coloquei ele como leitura do meu Catarse do mês de setembro. Eu vou ler esse mês, como vocês estão vendo aí, em agosto, para poder fechar esse vlog, e se eu gostar muito, eu já quero ler a continuação no mês seguinte. Mas aí, pra você que quer ler comigo e quer fazer também a discussão no final de setembro, já vou indicando aí pra vocês a Rainha Sol, tá? Que esse aqui foi um livro que vocês escolheram, tá? Lá do Catarse, porque a gente tem duas leituras conjuntas, as que vocês escolhem e as fixas, que eu vou deixar aqui só pra vocês terem uma noção de quais livros vão ser. E esse livro, cara, como eu falei, né, eu ouvi algumas pessoas que falaram que ele é um pouco de imitação de Trono de Vidro, mas eu confio na Kabuki e eu confio na Rai. E elas têm um gosto pra fantasia muito parecido com o meu, tá? Ó, 10 mulheres, uma competição mortal, o prêmio, governar ao lado do Rei Sol. Depois de passar 12 anos em uma prisão, a jovem Lore já não tem nenhuma expectativa para o futuro. Todo dia parece o último da sua vida. Nossa, que
Que orelha grande! Eu esqueço, cara, que eles enviam pra gente aqui, ó, porque eu nunca corto. Aqui tem a nossa autora, e aí eu já vou iniciar esse livro hoje, antes mesmo de eu iniciar a live, porque seria um sonho se eu conseguisse ler esse livro em um dia. Seria um sonho, mas já são 3 horas da tarde, acho que não vai dar. E vocês sabem que quando o autor deixa nota no livro, pra mim é uma coisa que já dá uns pontinhos, tá? Vou ler com vocês rapidinho. Muito obrigada por ler A Rainha Sol. Este é o primeiro do que, acredito por hora, será uma série de 4 volumes. Não prometo que isso não vá mudar. Estou muito ansiosa e aconselho você a procurar os vários easter eggs espalhados pela história. Algumas respostas vão se revelar aqui e outras só nos próximos livros. Ainda há muito por vir. Espero que você ame tanto quanto eu. Nesta série, o romance tem um ritmo um pouco mais lento, por isso as cenas mais quentes ficarão para a continuação, isso eu prometo. Os avisos do conteúdo estão listados abaixo se quiser lê-los. Se não, pode pular para o capítulo 1. Com amor, Nisha. Aviso de conteúdos. Para quem gosta de alerta, esse é um romance adulto que envolve morte, sangue e pessoas matando umas às outras. A menção de agressão sexual no passado não acontece nada nas páginas a seguir. Há os palavrões de sempre e um pouco de safadeza. Eu adorei! Gente, ontem eu cheguei em 42% desse livro. Então, eu vou falar pra vocês que ele é devorável. Devorável, devorável. E eu estou adorando. Por mais que eu ache que pode ser que esse livro seja um pouco previsível pra mim. Você vai ficar sabendo se eu cair do cavalo, tá? Você vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo que eu vou te falar. Meu Deus do final, meu Deus do céu, será que eu caí do cavalo? Eu tô na página 158, esse livro ele tem 362 páginas. A nossa protagonista, a Lore, está há mais de 12 anos na prisão, que tem um nome super diferente, Nostraza, que é a prisão do rei Aurora. Ela tá lá só pelo simples fato de ter nascido. Então, ela foi mandada com seus irmãos pra lá. É uma prisão, tipo, pútrida, onde as pessoas não têm o mínimo. Eles não têm o mínimo. E logo nesse livro, ela já fala que ela fazia coisas sexuais e ela era abusada. Então, tem na nota do autor, isso, nota da nossa autora, mas eu vou ressaltar isso pra vocês, que ela fazia favores sexuais pra poder ter o mínimo, ter um sabonete, ter uma coisa assim. E ela passou por várias, e ela tem uma personalidade muito forte, muito forte. Aqui no começo do livro, ela conta pra gente mais ou menos como que ela tá ali nessa prisão. E aí, tem um negócio que ele é como se ele fosse um oco, que é um buraco, onde você é jogado lá quando você faz alguma coisa, quando você briga, né, acontece alguma coisa. E ela passou uma semana lá a primeira vez e ela sabia que se ela voltasse para aquele lugar, ela ia morrer. Porque lá os bichos entram lá para matar você. Tem toda uma áurea de magia mesmo, nesse livro tem feéricos. E aí ela é jogada nesse lugar por causa de uma nojenta que faz ela brigar lá na prisão. E aí, gente, do nada, ela é resgatada, tá? Por um cara que ela não sabe. Ela acorda, ela tá num palácio com uma camisola fina, com um monte de comida. E simplesmente falam pra ela que ela vai participar de 4 provas pra poder ver se alguém ali sair vivo, vai se tornar a Rainha Sol. Ela fica assim... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Então, assim, a nossa protagonista, ela foi jogada ali. Ela foi jogada. Sem contar que as outras 9 mulheres que estão participando disso, elas são feéricas e elas foram tratadas ali, estudaram a vida toda, tanto o intelecto como o corpo, pra poder participar dessas competições. Então, ela tá ferrada. A Lore, ela tá ferrada. E aí, o rei... tá? O rei do castelo que ela tá ali. Ele é um feérico com um sorriso maravilhoso que causa aquela áurea. Sabe aquela áurea de poder assim, ó? Sabe quando o Rhys, você que leu o Corte, o Rhys chega no lugar?
Exatamente, essa é a área dele. E ela já tá encantada por ele, ela tá... Aí a gente, né, que já passou por muitas, fica pensando assim, ah, amiga, não se encante, amiga, não se encante, calma. Pelo menos tenta vencer esse trem primeiro, que você não sabe como que é. E aí, o rei Aurora tá procurando ela, a gente também não sabe por quê, a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas eu acho que eu vou amar esse livro, tá, gente? Eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês, eu acho que eu até falei demais. Porque eu tô muito empolgada. E aí, só devo acabar ele na segunda-feira, hoje é sábado, tá? Então, eu nem vou levar pra lugar nenhum, porque eu sei que eu não vou ter tempo pra ler. E já tô, assim, pensando já no próximo, porque a autora falou que nesse livro não vai ter cena devassa, né? Mas no próximo vai e eu quero ler. Mas bora lá. Cheguei em 58% do livro. A meta é terminar esse livro hoje, são 4 horas da tarde, vou ficar em live até as 21 horas. Então, acredito que eu vá conseguir ler esse restante aqui. As nossas protagonistas, elas já estão passando pelas provas. O que eu posso falar pra vocês? Boy, tudo isso por causa de um homem, bicho. Tudo isso... Tá, que ele é um pedaço, né? Um pedaço. Mas, boy do céu. Vamos ver como que vai ser. E assim, a nossa autora aqui, ela falou pra gente que as coisas pecaminosas iam ser no segundo livro. Mas isso não é verdade. Já tem cena hot aqui, das hot daqui eu gosto. Então, se você é uma pessoa um pouco mais recatada do lar... Vá lendo esse livro, sabendo que vai ter essas cenas assim, um gloob-gloob ali, como diz a vovó. Ai, ai, que eu gosto muito lá, a Diva Depressão, a Lorelai Fox, tá? Tem um gloob-gloob ali, mas eu tô gostando muito, tá? Ainda tá sendo aquilo que eu falei pra vocês. Não acho que vai me surpreender, mas se eu cair do cavalo, vocês vão ficar sabendo, podem ficar tranquilos e eu vou continuar aqui na minha leitura. Consegui finalizar o livro hoje ainda, terminei a Rainha Sol. E lembra que eu falei pra vocês, que pode ser que eu caia do cavalo, seja um final totalmente diferente do que eu estou imaginando? Não. Foi o que eu estava imaginando, mas de um jeito diferente. Eu achei que foi mais bem construído do que eu estava imaginando na minha cabeça. Então eu dei 4 estrelas para esse livro. Para mim ele foi um livro super farofa para você que gosta de fantasia, romance. É uma protagonista que ela é uma escrava ali, mas que vai dar tudo de si, entendeu? Para poder fazer aquelas provas. E é muito legal. A escrita é devorável, tá? E eu tô louca pra ler o segundo livro. Tipo assim, companhia, eu preciso do segundo livro agora. Eu tenho a sensação que vai ser melhor do que esse, tá? Porque eu acho que o nosso par romântico vai, entendeu? É porque eu gosto de fantasia, por mais que aqui teve hot... Eu gosto do romancinho, entendeu? Eu gosto deles ali se pegando e tudo mais. Então, só pra poder recapitular, a Rainha Sol, 4 estrelas. Eu também li Lore Olympus 4. Tô louca pra poder ler o próximo também quando sair. Man, que foi uma surpresa pra mim, que eu gostei bastante. E Companhia Paralela, vamos trazer o terceiro das irmãs aqui, porque a gente tá muito ansiosa querendo ler esse livro. Todos os livros estarão linkados aqui embaixo. Se você quiser usar o meu link, me ajuda muito. Eu recebo uma pequena comissão no final do mês. E me conte aqui nos comentários se você leu algum desses livros e se você gostou. Já tô pronta aí para a versão 2.0 desse vídeo. Um beijo. Agradecer novamente a Companhia das Letras, né, por ter mandado os livrinhos para mim. E é isso. Tchau!